Olá a todos, eu sou a professora Gisela Alcaide e estou aqui mais uma vez para vos falar de artes. Artes hoje eu vou ainda insistir um pouco e trago o nome O Poder Oculto das Artes. Por quê? Porque de facto a gente nota o quanto que a nossa sociedade, cada um de nós ainda precisa despertar para os efeitos benéficos que a arte, a beleza pode trazer no nosso dia a dia. Então hoje eu vou aqui dar um pouquinho de ênfase no aspecto do autoconhecimento, que é uma ferramenta importantíssima para nós podermos ter um pouco mais de saúde, de equilíbrio, de uma vida boa, com bem-estar. Tudo isto baseado na ciência de Norberto Keppe. Dr. Norberto Keppe escreveu um livro fundamental para quem quer conhecer mais sobre o papel que as artes têm, que é o livro Sociopatologia, uma análise profunda sobre a nossa sociedade, o rumo que ela está tomando, especialmente nesse aspecto destrutivo baseado na matemática, como a matemática levou o ser humano para uma dimensão tão delirante. É incrível a gente falar isso porque é a nosso dia a dia. E não só números, mas aqueles números que conduzem tudo, números que representam lucros, que representam benefícios e vantagens, e afinal de contas tudo isso em detrimento da vida humana. Então, quando eu trago aqui o poder oculto das artes, é porque elas têm aí um poder realmente de nos reintegrar na nossa natureza e naquele aspecto que traz a energia, que traz o verdadeiro poder e a saúde, tudo isso que nós almejamos, não é? Vamos lá? Então, se trouxermos isso para o nosso dia a dia, a gente pode então transformar uma carreira profissional, uma vida profissional, e podemos também transformar a saúde mental, ok? Autoconhecimento, óbvio, porque o fazer artístico é totalmente conectado com os sentimentos, com as nossas ideias, é o nosso interior. Não é? Mas principalmente, a gente fala de sentimentos e ideias, isso representa ações, né? Então, é o nosso dia a dia mesmo. Visão de Norberto Keppe, claro, este cientista que ao longo de tantos anos ele escreveu este livro nos anos 90 e ele parece ser ainda algo de ponta, algo para o futuro, né? Que nós ainda estamos processando, digerindo, pondo em prática todas essas ideias para realmente ter uma sociedade melhor. Então vamos lá, uma perguntinha para vocês refletirem. Você sente cansaço e falta de sentido no seu dia a dia profissional? Essa resposta não é difícil de dar, né? Acho que todos nós estamos em parte vivendo um cansaço estranho, não é? E ao mesmo tempo nos perguntando se o que eu faço me traz uma realização, se isso tem um sentido de facto para a minha vida, não é mesmo? Então esse é o ponto para a gente pensar o quanto que o campo da beleza está distante, porque quando a gente pensa em beleza, não pensa em bem-estar, em algo que nos faz, que nos preenche e que nos eleva, que nos dá satisfação, que nos encanta, algo associado àquela sensação de amor no nosso interior. E o que a gente quer mais do que isso, né? Então, será que nós estamos conectados com esses elementos? Não, né? Exatamente. Então, vamos ler aqui um texto deste livro Sociopatologia, profundíssimo, do Dr. Keppe, que fala o seguinte: o campo do trabalho é extremamente propício à manifestação da paranoia. Basta ver a luta entre o capitalismo, o marxismo
e entre os vários partidos. Trabalhador, Democrático, Socialista, Partido Verde. Todos esses, né? Estamos em ano de eleições, isto faz todo sentido. A gente vai começar agora até outubro a sentir essa tensão no ar entre todas essas linhas. Então, Dr. Kepp fala que tenho a impressão de que as artes, a começar pela música, têm a função de acalmar e equilibrar a vida psíquica, para que uma nova modalidade de existência seja aceita. Pois a arte constitui o elo entre o ser humano e a sua natureza integral. Puxa, que bonito a gente escutar isso, refletir e já sente até uma certa calma emergindo no nosso interior, não é? Justamente, o que é a nossa natureza integral? É quando a gente pode trabalhar, agir em função daquilo que é bom para a nossa natureza. A nossa natureza, ela não é ser egoísta, ela não é fazer o mal para os outros, fazer algo que possa causar um malefício para o próximo. Isso seja um sentimento ruim que a gente provoque, seja uma carência, uma agressão, tudo isso que a gente fizer para alguém vai nos fazer sentir mal. Então, a arte é o contrário. Vejam que ninguém precisa ser um artista para trabalhar com arte. A gente acorda de manhã e se arruma, não é? Põe uma roupinha para sair. Ou se a gente cuida da casa, a gente já vai fazer um café da manhã e vai arrumar, ajeitar ali a mesa. Então, toda pequena ação que visa uma estética, ela é uma ação para a gente beneficiar alguém que vai nos ver, ou que vai ver o que a gente faz. É um ato de generosidade. Então, toda ação estética, eu dei exemplos muito pequenos, mas nós temos em todo o nosso trabalho do dia a dia essa oportunidade, desde arrumar um ambiente de trabalho, a fazer um relatório bem feito, estético, agradável de alguém ler, de falar, dar uma aula, enfim, de atender um cliente de uma forma bonita, agradável. Então, tudo aquilo que tem estética se torna agradável ao outro. Então, vejam que o ser artista não se faz só com pincel ou com instrumento musical. Se faz com toda a nossa ação. Pode ser um ato artístico, estético, belo. Então, nesse sentido, o quanto que cada um de nós puder exercer essa ação de beleza no nosso dia a dia, vai criando essa nova mentalidade na sociedade. É uma socioterapia, é uma psicoterapia, porque isso faz bem para nós e para o nosso próximo, e é uma socioterapia que vai criando uma nova mentalidade, uma nova forma de valorizar as coisas e de criar novas relações humanas entre as pessoas. Completamente oposta a essa disputa em cima das paranoias que esses grupos que disputam poder estão impondo. E nós, cidadãos comuns, acabamos achando que a sociedade é assim que se faz, que se constrói. Isso é muito invertido, concordam? A inversão que o Dr. Norberto Kepp descobriu, que está cá no nosso íntimo, ela também vem para a sociedade e aí ela pesa ainda mais. Ela nos amarra numa prisão, não é? Mas a gente pode criar as fugas da prisão e essa fuga é o nosso próprio interior, nossa consciência, nossa capacidade de agir de forma diferente, não é? Então, vamos continuar. Queria vos mostrar, então, que arte, beleza, ela deve estar em todas as profissões.
como eu acabei de dar alguns exemplos. Então, um médico, um engenheiro, um administrador, ou um funcionário de escritório, ou uma pessoa, um vendedor, um atendente, qualquer um pedreiro que seja, qualquer um que ignorar a estética e a ética. Vejam que belo e bom são muito idênticos. O belo é bom e o bom é belo, não é? Então a ética e a estética são gêmeas, ou são como duas pernas do nosso corpo. Então ele torna-se um executor. Quem ignorar, atenção, qual profissional que ignorar estes aspectos, ele vira um mecânico. E as suas ações vão causar prejuízos ao invés de benefícios. Então, é patológico. Importante isto, né? Porque, afinal de contas, todos nós procuramos nem que seja um reconhecimento profissional, ou um cargo um pouquinho melhor, ou um próprio salário melhor. Então, a base para isso certamente está aqui. Aquela base que está na nossa mão, ao nosso alcance, é esta. O trabalho como obra de arte. Então aí está, o fazer qualquer trabalho como se aquilo fosse uma obra de arte. Procurem imaginar, né, a vossa próxima ação no vosso trabalho. Dedicar ali alguns instantes para ter esse sentimento. Isto que eu vou fazer pode ser uma obra de arte. Experimentem esse sentimento, que é bem interessante. Talvez descubram capacidades de execução que vão além, que superem aquilo que vocês já fazem. Então, o trabalho só é verdadeiramente produtivo e gratificante quando é realizado como um ato artístico, ou seja, com amor e busca pela perfeição. Não é legal? Vamos ver como o Dr. Kepp vê e escreve a esse respeito? Ele fala: não só a filosofia, mas toda a ciência vieram das artes. A psicologia, a sociologia, até mesmo a engenharia e física tiveram sua origem no campo da estética. Se algumas delas não conseguiram bom resultado, é porque se desviaram desse setor. Portanto, o verdadeiro caminho será a volta à beleza das artes como o único meio de consertar os erros da humanidade. Parece-me que não temos outra alternativa. E seria preciso outra alternativa se esta é totalmente satisfatória. Claro que, como eu sou do campo das artes, isto me dá um entusiasmo muito grande. Claro, é por isso que eu estou aqui conversando com vocês sobre este assunto. Será que é difícil perceber que a ciência veio das artes? Hoje, as artes não são tão valorizadas, não é? A gente olha numa cidade que representa o desenvolvimento e vê uma ausência de beleza muito grande. Mas a ciência começou lá atrás. Se a gente imaginar uns 100 anos atrás, nós vamos ver as grandes descobertas científicas, até os equipamentos. Eles eram feitos de uma forma tão estética, tão bonita. Os carros, por exemplo, como eram bonitos os carros de antigamente. Até hoje a gente pode ter uma réplica em carrinho bonito para pôr numa estante, porque eles têm uma forma, um design tão bonito. Recentemente fui no Museu do Ipiranga e lá tem equipamentos de cozinha antigos. São tão bonitos. Uma batedeira, um liquidificador, um fogão, uma máquina de lavar. Tudo antigamente, quando começou a haver um interesse verdadeiro num bom serviço, num equipamento tecnológico bom de verdade, de qualidade, a beleza vinha junto. Então a gente percebe nesses equipamentos antigos qualidade e beleza, né? Então hoje até existe aquele gosto
vintage, né? Uma coisa antiga que é uma forma da gente recuperar aquele design bonito. Só que a qualidade caiu muito. Então vejam aqui como ética e estética decaíram juntos. Então a gente precisa recuperar isso. A ética junto com a estética, um leva o outro. Então é isso. A própria filosofia da época em que se pensava com uma forma mais elevada, né? Então todas as ações humanas de qualidade, elas eram associadas a esse campo da estética. Era como a verdadeira expressão do ser humano, seja no pensamento, na ação experimental, essa verdadeira expressão, ela vem com a estética junto. Então, por isso que cada profissão precisa se ater ao aspecto estético, porque aí a manifestação das suas ideias, a manifestação das suas ações vai ser muito mais bela e vai ter muito mais sucesso também, de acordo? Vocês não admiram as pessoas que têm um aspecto mais estético, mais belo? Então, nós propomos aqui, nas nossas aulas, nos nossos cursos, que através das artes a gente consiga ter um aprofundamento do autoconhecimento, que afinal de contas é no ser humano que tem toda a criação divina. Então esse autoconhecimento é uma forma da gente reconhecer a própria ação divina em nossa vida, não é mesmo? No nosso interior é uma forma de reconhecimento dessa ação divina. Então nós temos nos cursos um aspecto terapêutico relacionado a essa interiorização, né? Então a arte permite que o indivíduo entre em contato com a sua própria beleza essencial e ao mesmo tempo perceba também a resistência e a negação. Então, no nosso dia a dia, já notaram que às vezes alguém nos aponta algum defeito, faz alguma crítica? Como é difícil a gente digerir isso? Quem que aceita uma crítica assim, de forma tranquila, gostosa? Muito difícil. Agora eu vos digo, para uma pessoa que tem uma atividade artística, isso é um pouco amenizado. Por quê? Vamos dizer que você que está me ouvindo é um pintor, vamos dizer que é. Imaginem, um pintor que quer fazer ali um vaso de flores bonito, que quer retratar aquela vibração radiante, colorida, generosa de uma flor. Está pintando, a cor ficou feia. Então essa sua sensibilidade reconhece aquilo que não é bonito. Reconhece o defeito, o erro e vai e corrige. Corrige porque está almejando algo bonito, elevado. Então, uma atividade artística é sempre um processo muito dialético entre a consciência do erro e a busca dessa perfeição, dessa beleza. Notam a dialética que precisa acontecer? E se uma pessoa vem, às vezes, me apontar, olha, essa flor, ela está com um probleminha de perspectiva, de proporção. E você pensa, ai, que bom que você me mostrou, porque agora eu realmente consigo ter uma visão mais clara de como arrumar isto. Então, no nosso dia a dia, a gente não tem muito essa atitude de dizer, puxa, que bom que você me falou que eu tenho esse defeito, porque eu quero tanto fazer a coisa melhor, que agora eu sei como arrumar e corrigir, e fica satisfeito com aquela crítica. Isso é uma idealização, não é? A gente não reage assim normalmente. Então, quer dizer que o nosso parâmetro no dia a dia está um pouco baixo. A gente não almeja algo maior para querer corrigir e chegar lá. A gente está com a nossa visão de bom cá embaixo. Então, se alguém nos critica, mas tá bom assim, deixa eu continuar como eu tô.
Então, estas coisas a gente pode começar a trabalhar no nosso interior através de um exercício artístico que nas nossas aulas de arte a gente procura dar a conhecer a nossa vida psíquica e ao mesmo tempo com a prática a gente vai ajudando o aluno a subir na sua busca interior e a perceber que a resistência que nós temos nessa elevação. É muito interessante, realmente. É um convite que eu não posso deixar de fazer, porque a gente vai descobrindo coisas tão bonitas, tão incríveis da vida, né? Do próprio sentido da vida. Ok. Então, a trilogia analítica é essa maravilha que une o sentimento, o pensamento e a ação, né? Que é a presença de um sentimento de amor, de um pensamento ligado à verdade e de uma ação de beleza. Esse triângulo vai se integrando, essa integração da nossa vida. Que às vezes a gente nem tem consciência em que ponto que isso está, se está para cima, se está para baixo, se está unido, se está separado. Então, essa consciência que vai nos ajudando a ter esse equilíbrio interior. Então, mais um texto maravilhoso aqui desse livro Sociopatologia. A estrutura do ser humano é criada dentro de toda a beleza possível, verdade e bondade. Todas as fibras que recebemos pelo nascimento estão voltadas para o bem e a realidade. No entanto, somos forçados pelo meio social a aceitar um tipo de existência anormal, que pouco a pouco irá nos deformar totalmente, a ponto de nos levar para a morte. Quem sabe a gente já podia viver 100, 120, 150 anos, se não fosse assim. Vocês notam que às vezes a gente tem um mal-estar e não sabe por quê? Então, deve ser porque nós estamos já muito deformados, né? A nossa natureza, digamos que esse centelha divina em nós acaba nos dando sinal de alerta de que tem algo errado e a gente não se sente confortável com a vida que leva. Tem as doenças físicas que já são um alerta muito concreto, mas tem outras doenças que às vezes são espirituais, às vezes são psíquicas, são nos relacionamentos humanos, né? Então a gente almeja algo que parece que está muito longe de nós, parece que o bem-estar, a felicidade está bem longe. Mas é isso que é a mensagem aqui deste nosso encontro hoje, é que nós temos de facto muito próximo dentro de nós recursos para podermos mudar essa situação. E nós temos exemplos que hoje não há oportunidade de ver, mas depois nas aulas a gente vai trazer, que não é o dinheiro, não é a condição social que nos impede de poder resgatar isso. Nós temos exemplos de projetos sociais, principalmente porque não requerem muito investimento econômico, que trabalham com música, com ideias novas de criatividade, dentro de favela, dentro de comunidades, dentro de meios caseiros, e existem mudanças sociais gigantes em termos de criminalidade, por exemplo, com projetos de música. Tem uma cidade em que um mural apenas transformou completamente a dinâmica daquela cidade, porque o mural representava acontecimentos históricos daquela cidade, que passou a trazer um orgulho, uma identidade para o povo daquela comunidade, e eles começaram a ter sentimentos bons, que melhorou muito as relações entre eles, diminuiu a criminalidade, foi dando um sentido maior para a vida deles. Um simples mural que um artista fez. Há realmente projetos muito acessíveis
para a gente levar todo um benefício que transcende muito o entretenimento, né? O entretenimento muitas vezes tem um caráter alienante, mas a arte não. A arte é uma relação sincera e verdadeira da ação boa com o interior de todos. Então, fica a pergunta: por que investir numa formação artística, né? Porque muitas pessoas veem isso como secundário. Tem contas a pagar, tem o plano de saúde, tem alimentação, uma academia. Às vezes, enfim, são coisas muito básicas até. Às vezes uma academia já é um pouco mais secundário, mas um plano de saúde não é. Então, muitas vezes investir numa formação artística significa reduzir custos mesmo em todos esses outros campos. Sabiam que, inclusive, uma atividade artística exerce no organismo físico o mesmo papel do que uma academia? Porque a gente, numa atividade artística, põe todos os neurônios, põe a circulação sanguínea, o coração para funcionar, põe o nosso organismo fisiológico para funcionar. Mas não fica por aí. Tem a nossa vida espiritual e psíquica que vai junto numa atividade artística. Então, como o Dr. Kepp escreve, a estética é o elemento de cura para as dificuldades psicológicas e sociais. Então, vejam que um profissional que consegue ter uma relação com as artes maior, ele se torna um profissional mais competitivo, sim, no mercado, porque ele usa a sua sensibilidade melhor, ele tem mais intuição, mais capacidade criativa, mais capacidade de lidar com problemas, de tolerar as dificuldades, de se relacionar melhor com os colegas. Então ele compreende até humanamente o que é que está acontecendo também com os outros, nessa busca de uma harmonia. Saúde. Saúde é uma coisa, e a saúde mental está sendo muito pontuada atualmente, né? E a arte ajuda realmente a reduzir toda uma ansiedade, né? Que as pessoas vão adquirindo com os seus conflitos, carências, pressão, com as pressões que a gente tem. E muitas vezes o pior é a falta de sentido para a vida. E recuperando aí a criatividade, a gente não vai só ensinar a pintar, até porque a gente propõe cursos um pouco pequenos, mas para as pessoas se introduzirem nesse universo e terem condições mínimas de levar isso para o seu trabalho, para a sua vida, que já faz aquele diferencial, né? Então, não é exatamente ser um artista profissional, mas recuperar uma capacidade de criar beleza em qualquer situação ou área de atuação. E terminamos aqui com uma frase do Dr. Kepp. A realização do belo pode ser comparada à revelação divina, vinda diretamente da intuição, do sentimento de amor e do contato sensorial até mesmo com a essência das coisas. Bacana, né? É o mais perfeito conhecimento, pois não chegou ainda às dúvidas do raciocínio que deturpa, por causa da inveja, a perfeição do universo criado. Esta frase dá para a gente colar na parede e cada dia pensar um pouco sobre ela, né? Então, queria muito que todos pudessem usufruir dessa elevação, mas nos aproximar do ser divino. E essa é uma das ferramentas importantes que o Dr. Kepp nos revelou por meios científicos com todo o seu trabalho. Então, deixo aqui a possibilidade de vocês se juntarem a nós num próximo curso que vai começar no dia 12 de setembro. Não falta muito, falta um mês. Então, é um curso de 3 meses, ele tem 40 horas. E aí, o encontro com os professores é aos sábados, mas o curso fica todo à disposição durante a semana, para vocês lerem o material, assistirem à aula gravada. Mas depois, no nosso encontro, a gente faz uma atividade prática também.
curso, então os encontros são ao sábado e tem também um encontro de leitura terapêutica para a gente aprofundar nesses conceitos, né, num livro do Dr. Kepp. Bom, os valores estão no nosso site, são 3 parcelas de 320 e você que está me ouvindo pode aproveitar ainda a matrícula promocional, tá bom? Eu queria que vocês, ao terminar este vídeo, escrevessem aqui embaixo o que mais vos tocou, para a gente poder ter uma interação e eu saber o que vocês também estão aí pensando, refletindo sobre este assunto, porque ajuda a gente a interagir mais com o nosso público, tá bom? Então, muito obrigada por assistirem. Espero ter a oportunidade de vos encontrar numa sala de aula, quem sabe, ou num encontro qualquer, tá bom? Até uma próxima oportunidade.